Este o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte indica que 58% das nossas rodovias estão aí em estado regular, ruim ou péssimo. E nós estamos tratando deste assunto. O assunto ele é instigante, até porque está em andamento aqui em Florianópolis o 9º Seminário Nacional de Modernas Técnicas Rodoviárias. E é um privilégio, né, porque nós estamos aqui com conhecedores do assunto, e a Universidade Federal que conduz um estudo em nível nacional, né, de pesquisa, de pavimentação asfáltica, de mudança no método de dimensionamento da espessura asfáltica, em parceria com a Petrobras. Então, nós estamos aí, engenheiro, diante de uma possibilidade, de um desafio. Eu não tinha essa informação como leigo aqui, então, de que nós estamos aqui num nível de rodovias, no método construtivo da espessura asfáltica bem diferenciado. Então, como foi dito agora há pouco aqui, nós temos aqui na média 7, 8 centímetros de espessura asfáltica nas nossas rodovias, 15 centímetros chegando na BR-101, que é insuficiente na Europa, e nos Estados Unidos 40 centímetros. 30, 40. O que eu vejo, o professor colocou, né? No Brasil, quando se faz projeto, você tem que seguir as normas, tem que seguir as especificações para que esse projeto seja aprovado, que tem os órgãos de controle, Tribunal de Contas, CGU, TCU, enfim. Então, o projeto tem que seguir os normativos, né? Para que seja efetivamente licitado. Os normativos é o que consta no edital? Não, os normativos de dimensionamento que são aprovados hoje. Tá? Isso que é BNT, o que é? São normas técnicas normas de que onde? são trazidas de fora, tá? O que eu queria colocar aqui é o seguinte, esse dimensionamento, ele é meio que padrão. O que acontece é que o tráfego aumentou muito, entendeu? Isso que o professor colocou, que veio o dimensionamento lá da década de 40, 50, lá depois da Segunda Guerra, né? Ele veio para cá, só que ele não se aplica para rodovias de alto fluxo. Quer dizer, ele tem dificuldades de atender essa rodovia de alto fluxo. Isso a universidade já está há alguns anos estudando um novo método que possa fazer um dimensionamento de pavimento flexível para a rodovia de alto fluxo. Que, na verdade, não é um novo método, porque isso já é aplicado lá fora há muito tempo. Sim, mas ele tem que ser aprovado dentro dos órgãos aqui. Quais são os órgãos que fiscalizam? Só uma dúvida. Quais são os órgãos que determinam essas especificações? Então, como nós somos uma federação, né, nós temos, então, um órgão máximo que, no caso, é o DENIT. Sim. Que teria aí como, né, uma entidade que deveria patrocinar essas modificações, então. E é ele que também nos está apoiando nessa modificação. Então, nós temos o método que ele está num momento, né, em análise e avaliação pelas equipes que estão nesse pool de universidades. Nós acreditamos que talvez para 2019, 2020, ele venha a ser oficializado pelo órgão. Né? E como o Almir colocou, efetivamente, para rodovias de baixo volume de tráfego, né, tem funcionado, e a gente vai provavelmente continuar como está. Por exemplo, né, nós temos segmentos monitorados lá em Urubici, que está com 4 anos. Claro, o tráfego é baixo e nós não temos trincamento algum. Já em Araranguá, com 1 ano, nós temos trincamento. E no caso de outros segmentos que nós temos em Itapoá, estamos com 4 anos, né? E lá ele trincou. Mas em Itapoá nós temos uma anomalia, se nós formos comparar crescimento econômico e PIB brasileiro com o que se passa com o Porto de Itapoá. Nós consultamos vários órgãos, inclusive os relatórios da Fiesc, né, que mostra que o Porto teve 15% de aumento de carga em 2015. Sim. Né? São algumas variáveis que impactam. Né? Por que isso? Né? Porque a parte de produção de proteína animal do oeste catarinense, isso, né, aumentou as exportações. Então, ali o Porto, ele praticamente dobrou o tráfego.
Então, eu só queria complementar, acho que são alguns fatores que fazem com que as nossas rodovias estejam nessa condição. A questão do dimensionamento, o professor já explicou muito bem, mas tem a questão também da falta de acompanhamento, ou seja, de cobrança na aplicação dos recursos, né, na execução da obra. Eu acho que o acompanhamento mais adequado... Então, o senhor diz a fiscalização da execução da obra, se está de acordo com o material. Exatamente. Quer dizer, não adianta você ter um bom projeto se ele for mal executado. Mas como é que hoje funciona, por exemplo? Me parece que a fiscalização é ineficiente, né? Então, hoje é obrigado, em grandes obras, contratar uma outra empresa para fiscalizar a obra. É assim que funciona? Exatamente. É isso, pode né? ser assim, pode ser o próprio DENIT fazer a fiscalização, né? Quer dizer, a fiscalização é um elo importante na questão da qualificação da rodovia. E também, como o professor colocou, o excesso de cargas. Agora, a questão de uma região crescer mais ou não é uma falta de planejamento. É claro. Você precisa ter uma visão de Estado, ver qual é o crescimento que o Estado vai ter para você fazer a adequação do dimensionamento para que não tenha problema. Se você está fazendo uma ampliação do porto e tal, é óbvio que você vai atrair novos investimentos, mais fluxo, mais carga. Colocar, nesse caso Itapuá, inclusive, eu participei do projeto e na época a gente consultou, né, o Grupo Batistella, que comanda lá. Sim. Né, e eles nos deram a previsão deles de crescimento. Quando o porto entrasse em funcionamento, tantos contêineres, no ano seguinte, eles deram os 20 anos seguintes que eles consideraram que ia ter o crescimento. Esse foi o crescimento. Na época dava em torno de 4% ao ano, que já é um crescimento de respeito, né? Entendeu? Sim. Agora o professor está dizendo que deu 14 a 15% em 2015, né? Então, quer dizer, o próprio porto, acho que não tem como medir o quanto que é. Isso o também porto é muito eficiente. Isso também é uma distorção de Santa Catarina, né? Todos os melhores portos mundiais e todos os 10 melhores portos do Brasil, com exceção de 2 portos catarinenses, que é o segundo porto em transporte de contêineres, que é Itajaí, e o sexto, que é Itapuá, eles não têm ferrovia. Então, o nosso modal de transporte está muito baseado na rodovia. Eu acho que isso é uma distorção no Brasil que existe, que tem que também ser discutida. Se você comparar o Brasil com os outros países, a componente de transporte rodoviário é muito forte aqui no país. Nós precisamos mudar esse modelo. Então, os portos deveriam ter também, ser atendidos por ferrovias, o que é uma deficiência principalmente de Santa Catarina. Essa questão de ferrovia realmente é um choque, né? Que a gente, como o senhor falou, comparando com outros países, onde nós temos aí o grande volume da carga, da produção circulando por ferrovias aqui no Brasil. Aliás, a ferrovia litorânea, a ferrovia do frango e tal, até agora está tudo no debate e tal. E tem a discussão aquela do trajeto ainda, do traçado, se vai lá para o Porto de Paranaguá, ou se vai... Enfim, a gente fica nessa discussão eterna e parece que a gente não sai do papel. Tá, agora eu quero saber o seguinte, qual é a alternativa, no caso, se nós mudarmos, né, o critério de dimensionamento, se aumentarmos a espessura para 40 centímetros, vai encarecer a obra no curto prazo, mas como o senhor falou, investimento... Obra cara ou obra mal feita? É claro. Então, não necessariamente. Ele quer dizer que a obra mal feita pode se tornar mais cara. A obra mal feita. Sim, porque o dimensionamento tem que ser adequado com o tráfego que está previsto, evidentemente, porque em pavimentação você dimensiona o prazo que ela vai resistir. Então, é uma obra que tem início e tem fim, e ela precisa de manutenção. E está provado que para cada dólar, para cada real economizado em manutenção, você gasta 3 ou 4 em recuperação. Então, o que falta também é uma questão de manutenção das rodovias. É o que nós estamos defendendo, professor, aqui para a BR-101 Sul. A obra está praticamente concluída, agora foi finalizada, mas não existe manutenção preventiva. Então, logicamente que a recuperação dela depois vai ser um custo muito mais elevado do que se tivesse a manutenção preventiva. Na verdade tem a preventivo, né? Tem 2 cremas aí no sul no momento. Mas que não estão sendo aplicados, né? Evidentemente. As empresas estão na obra, na BR, né? As 2 estão. E a gente passa e vê como era antes e agora com esses 2 contratos dá uma mudança bem interessante. E o método, por exemplo, o Estado... Se falou agora há pouco aqui da real necessidade de manutenção contínua, permanente, enfim. O Estado tem aí os contratos, o senhor citou esse do Sul, tem outros contratos que inclusive a Fiesc monitora e tal, mas não dá conta do recado, a demanda é gigantesca.
O próprio, em se tratando aqui das SCs, o governo do estado já lançou a ideia, ainda não apresentou o estudo de pedagiamento. A tendência deve ser, em rodovias principais, em SCs, a BR-101 Sul, em se tratando em rodovia federal, deve ser pedagiada também, mas mudando o método de dimensionamento, como é que se faz para isso aí entrar no bolso, ser assimilado pelo usuário da rodovia? Sem encarecer demais o pedágio. Nós vamos ter que fazer isso por etapas, né? Então, nos segmentos novos, de execuções novas, nós vamos poder fazer essa implementação e projeto de dimensionamento com método novo. Na parte dos 200 mil quilômetros de rodovias pavimentadas que se tem, isso vai ter que ser aos poucos, né? Então, na medida que houver aí um aumento, uma melhora na economia, podemos ter um investimento maior, um investimento menor, mas isso vai ser aos poucos, dentro de uma hierarquia de qual as rodovias teriam maior necessidade, né? Então, o que fazer com esses 200 mil quilômetros que estão aí? Esse é um problema que vai uma quantidade de recursos muito, muito grande. Então, isso nós vamos fazer por etapas. E na medida que vamos fazer por etapas, para melhorar a durabilidade, então, vamos introduzir novos materiais, né, nessa recuperação dessas rodovias, novas técnicas, né? Porque uma rodovia construída na década de 60, 70, onde se tinha o tráfego, ela tem lá suas condições, né, em termos das camadas. Se nós formos colocar no horizonte de avaliação agora, para mais 10, 15, 20 anos, reforçar toda essa quilometragem tem um custo elevado. Mas se nós agregarmos tecnologias recentes, nós podemos aí, né, além de diminuir sensivelmente o passivo ambiental, nós podemos agregar aí essas tecnologias que permitem uma sobrevida um pouco maior dessas vias, né, e com isso, dentro de um planejamento que começa a nível de município, estado e nível de federação, nós podemos aí em 10, 15 anos ter uma melhora significativa. Professor, deve ter passado pelo senhor, eu entrevistei uma professora engenheira, pesquisadora da Universidade Federal, a respeito de um estudo para pavimentação com reaproveitamento de pneus e tal. Como é que está isso? A professora Lisiane, foi orientada minha de doutorado. Bom, é uma das alternativas de nós propiciarmos uma melhora, né? Então, desses materiais, agora que tem o domínio dessa tecnologia. Mas além da borracha, nós temos aí, já estamos fazendo na universidade, né, trabalhos com polímeros, nanotecnologia, que permite você ter uma maior durabilidade desses materiais. Ah, é? Sim, e isso nós podemos aplicar tanto nas novas como na recuperação, né, das existentes. Também das existentes nós podemos entrar com tecnologia envolvendo aí a adição de cimentos, que nós usamos muito pouco cimento nas rodovias, comparado com os países mais desenvolvidos. Então isso tudo vai permitir que a gente ganhe um fôlego, né? E talvez em 15, 20 anos... Eu queria só fazer uma observação. Eu acho que tecnologia não é o problema brasileiro, né? Existe tecnologia, o próprio professor está colocando as alternativas. O que nós precisamos é de um planejamento adequado para as nossas rodovias e precisamos de investimentos. Eu acho que isso é que tem que ser discutido. Então, planejar o que é importante, quais são os principais eixos para desenvolver o nosso estado, para desenvolver o país e como é que nós vamos buscar esses recursos. Então, nós temos participado de alguns seminários e a alternativa que tem se mostrado são as concessões. E podemos trazer recursos de fora. Acontece que as empresas de fora, elas querem uma previsibilidade, elas querem segurança jurídica, até porque as taxas de retorno são extremamente atrativas aqui para as concessões brasileiras. Mas a grande dúvida do investidor estrangeiro é exatamente na segurança jurídica. Eu acho que essa questão é fundamental para que possamos resolver. Porque sabemos que recursos da União, eles são insuficientes para atender a toda a necessidade brasileira. Pois é, mas aí até o plano de concessões do governo atual, o governo Michel Temer, a coisa, enfim, não deslanchou ainda, né? Mas o que eu vejo, Renato, é o seguinte, nós tivemos o exemplo nosso aqui em Santa Catarina, né? Daquele que, da 163, 282, que já está há uns 4 anos. O que aconteceu é que daí o Tribunal de Contas foi analisar, o edital pronto já, tudo pronto para lançar, foi analisar e achou 13 itens questionáveis, questionou 13 itens. Aí isso é igual aquela história que eu não dou uma salva de tiro por 10 motivos. O primeiro é que eu não tenho canhão para dar, então o primeiro já mata tudo. Quer dizer, o que eles colocaram? Quer reduzir a taxa de retorno.
quero colocar itens para que de que forma um gatilho para reduzir se acontecer. Quer dizer, o Tribunal de Contas acaba trazendo a concessão para um nível muito inferior. Aí perde interesse, né? Você falou o negócio do novo governo. Aí o novo governo federal criou fazer o PPI, né? Com o Franco Montoro, o ministro lá. Moreira Franco. Moreira Franco. Vai ficar o resto da vida girando, porque só vai funcionar, só vai sair do papel na hora que fechar com o Tribunal de Contas. Pois é, porque mas senão não adianta mas chegar aqui e precisa trazer toda um uma plano, regulamentação, né, para se fazer. Mas se ele fizer alguma coisa sem estar aprovado no Tribunal de Contas... Sim. Mas aí isso faz parte do governo. Essa questão do planejamento engloba tudo isso. Vai levar 2 anos estudando e acabou o governo. Pois é, mas a questão é que é preciso criar um sistema que tenha claro amparo legal, né, esse é o papel do Tribunal de Contas, que traga, né, um retorno justo para o investidor e que também não onere de tal forma o contribuinte, né? Sim. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Eu vejo que realmente tem que ser alguma coisa criada a 4 mãos. Quer dizer, o governo federal tem que sentar lá para não cometer a besteira de novo de lançar um programa e o primeiro edital que for na rua vai ter 12, 13, 15 questionamentos. E aí para tudo de novo. Nós somos favoráveis, pela condição que o país está, das concessões, mas evidentemente que tem que haver uma rodovia concessionada, ela tem que ser um benefício para a sociedade. Isso. Ela vai pagar um pedágio, mas esse pedágio tem que ser um benefício. Isso, né? É claro. E não pode ser um ônus, né? Então, nós estamos defendendo a questão das PPI, das PPPs, das concessões, porque sabemos da dificuldade de se fazer todo o investimento necessário. Bom, nós vamos para o intervalo e até para daqui a pouco, depois do intervalo, tem a questão aí, se falou agora há pouco da carga dos caminhões e a projeção que é feita nas regiões próximas a portos e tal. Nós não temos controle de carga, né? As balanças, você tem uma está funcionando, outras 3 estão quebradas, essa é a nossa realidade e passam-se os anos e a gente não consegue resolver esse problema das balanças, do controle de carga. Nós vamos para o intervalo e até já.